Isso. Na sua opinião, Deus nos fez para nós o adorarmos ou ele nos fez para nos amar? Essa é a pergunta. Não existe essa diferenciação. Não existe. Também Deus não nos fez para nos amar no sentido assim de que ele estava numa solidão tão grande. Tadinho. Uma solidão indizível. Nem a física consegue explicar Deus nesse período que não pode ser medido por tempo, porque ainda não havia tempo, não havia espaço, não havia nada que a física possa designar como existente, exceto nós falando agora aqui de um Deus carente. Carente, coitado, sozinho. Ainda tem gente que diz que Deus é uma trindade para Deus não ficar só, para Deus ter com quem conversar. Você sabia disso, brother? Deus, sabia não, Caio. Sabia não. Tem. E não é teologia fraca, não. Tem gente que escreve até livros bem articulados. Quando um dos aspectos da Trindade é a sociabilidade de Deus vencendo a solidão indizível. Aí Deus é triuno para bater papo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não entrarem em silêncio absoluto, em solidão profunda. Eu acho tudo tão patético como, de fato, a boa parte da teologia trabalha com categorias que têm a ver com o ser humano. Então, Deus é estudado teologicamente a imagem e semelhança do homem. Do homem, porque é só o que o homem tem para estudar em Deus, vai estudar Deus como? Senão a imagem e semelhança dos sentimentos do homem, dos pensamentos do homem, das emoções do homem, das sensações do homem, das referências do homem. Por isso que uma pessoa inteligente tem uma dificuldade brutal com as definições de Deus pela teologia. A gente só consegue, de fato, se você tiver um mínimo de capacidade pensante, de aceitar Deus como absurdo, como loucura, como indesignabilidade absoluta. E até essa perguntinha aí, escuta, ele criou para a gente adorá-lo. Imagina, Deus criou a gente para a gente adorá-lo. Adorar, para quem perguntou, é cantar. Deus estava com uma falta de música, de criaturas cantantes. Deus estava com uma falta, meu Deus, de criaturas cantantes, de criaturas declarantes. Deus estava precisando que alguém declarasse que Ele é Deus. Ele já estava a eternidades e eternidades, 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 eternidades de silêncio dele com ele mesmo. Precisava de alguém dizer: olha, eu sei que tu és lindo, maravilhoso, fofo, fofo. Tu és fofo, Senhor. É meio patético, né? Para mim, pelo menos é. É o Deus de likes, né, Caio? É o Deus de likes. É o Deus de likes. Aí vem o outro lado dessa história. Uma é ele ser louvado. A outra é ele ter um interlocutor, não ficar sozinho. Os dois lados dessa moeda são patéticos. Falam da necessidade humana. Como agora na pandemia, não é? A gente vê gente que está sozinha. Eu tenho uma filhota do meu coração que está sozinha em casa. Cara, é enlouquecedor, né? É enlouquecedor. Ela já está agora há 3 meses indo para o 4º mês sozinha.
Ela correu um risco há um tempo atrás, esses dias, todo fim de semana, de um mês para cá, ela vem correndo um risco social de ir na casa de uma pessoa e eventualmente não teria perigo para ela, só para ver gente amada, dar uns abraços e voltar. Porque ela estava com o coração entrando em estado de angústia indizível. Algumas vezes ela me disse, olha, se eu continuar assim, eu enlouqueço. Sem gente, e a chamada de vídeo não me satisfaz, é claro. O Zoom dá um alíviozinho, mas, meu Deus, se o cara está sozinho, depois de um tempo ele quer gente. Na solitária, é proibido deixar o cara mais de 15 dias na solitária. Porque pira, né? Você não põe uma pessoa 3 meses, 4 meses numa solitária sem estar violando direitos humanos de todos os lados. Porque fica insuportável para o cérebro, para a mente. Agora, quando você não pode encontrar ninguém porque corre o risco de ficar doente e morrer, como é no caso da pandemia, é um horror pior ainda. Porque você não pode nem abrir a porta e descer e conversar com o elevador, não com o elevador, com o porteiro. Porque já tem gente conversando até com o elevador. Mas com o porteiro não dá, é perigoso. Está tendo alfabetização de cães. Não está tendo, cara. O pessoal está alfabetizando, cara. Está tendo. Aula de filosofia para cachorros. Mas isso. Olha só, o cara está ali sozinho e não aguenta. Aí ele começa a imaginar Deus. Deus sozinho, Deus na pandemia universal. Pandeusmia. Deus meu, por que me desamparar? Ai, ai. Aí, pois bem, meu Deus. Aí Deus cria o homem para ter um ser cantante. Isso. Glória, glória, aleluia. Aí Deus diz, opa, me entenderam, estão me glorificando. Ou então Deus ter um ente dialogal com quem ele converse, ele dialogue. Alguém que venha para cantar e alguém que venha para dialogar com ele. Quais são as duas alternativas que ele dá? Adorá-lo e a segunda? Cantar. A primeira é adorá-lo. Como? Cantar para ele? Cantar para ele. A primeira é adorá-lo. Adorá-lo. É a segunda. Falei. A segunda é o like? Hã? Não, a segunda não é o like. A segunda é o quê? Falei. Não, você que leu. Peraí. A pergunta do rapaz. A primeira entendi, cara. Entendi agora. Perdão. Ou ele nos fez para nos amar. Para nos amar, que aí tem um é um Deus que cria. Eu vou criar essa caneca. Eu vou criar um ente que seja autônomo. Que é para eu amar. Para eu amar. Também não. Deus dependeria do homem se ele criou o homem só para amar o homem. É uma dependência, é uma carência. É como alguém que casa para ter alguém para amar. É como alguém que tem filhos, para quê? Para eu amar meus filhos. É pouco, é pequeno, é medíocre demais para fazer sentido. Agora, a confissão de fé de Westminster nos diz que Deus nos criou para amá-lo e adorá-lo eternamente. Deus nos criou para amá-lo e adorá-lo eternamente. Para mim é legal amar e adorar. Agora, Deus ter me criado
para isto é muito pouco ainda. Na realidade, Deus me criou porque o ser de Deus explodiu o amor. Não tinha absolutamente nada a ver com a carência divina, tem a ver com a extravagância divina na criação. A criação não acontece por carência, acontece por extravagância. Nós somos a extravagância de Deus. Deus nos criou por extravagância absurda, indizível, indeclarável, inexplicável, para além do que qualquer catecismo possa conter. Eu sou fruto da extravagância do amor de Deus. E que antes de me criar, esse Deus, presta atenção, Braulio, um dia eu vou te perguntar isso. Esse Deus me criou, ele me criou por mera extravagância, eu explodi. Agora, antes de Deus explodir na extravagância absoluta, ele cometeu a maior de todas as extravagâncias. Ele morreu. Não. Antes de criar, Deus morreu, cara. Deus morreu em Cristo, que é eterno, que é Deus. Ele morreu em Cristo. O Cristo de Deus, que é Deus de Deus, morreu antes da fundação do mundo. De modo que a extravagância divina é inexplicável. Ele, antes de explodir criação, ele implodiu a si mesmo. Ele morre no Cristo eterno antes de haver qualquer criação, para que toda a criação exploda a partir dessa ressurreição eterna do Cristo eterno, imolado antes da fundação do mundo. É a ressurreição do Cristo eterno, do Cordeiro que morre por tudo que virá a ser, em todas as dimensões. É a ressurreição dele que produz todas as criações, de modo que eu sou apenas fruto da explosão do ser de Deus. Não é Deus me criando para me amar, nem me criando para eu cantar. É Deus criando, porque Deus morreu, Deus não quis ser Deus para Deus. Deus morreu para ser Deus para tudo quanto possa ser possibilidade de existência. É que nós humanos só pensamos em nós, mas tem quaquilhões de outras criaturas universais que foram criadas e estão sendo criadas. A nossa criação aconteceu no espaço-tempo, mas existem milhões de outras criações acontecendo agora. E Cristo Jesus, e o Cristo que na história humana, no espaço-tempo, se manifestou em Jesus, é a razão da explosão e da manutenção de todas as criações, porque todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, para ele. Nele tudo subsiste, todas as coisas nele subsistem, todas. Então eu acho tão interessante como as tentativas humanas de colocarem Deus numa cápsula teológica são absolutamente patéticas. Mas e aí, companheiro? Cara, isso aí. Deus morre. Deus morre. Pesada essa história. Morre.
Deus morre no Cristo. No Cristo. Não há nada vezes nada, vezes nada, No vezes Cristo eterno. nada. Só há Deus, e Deus em Cristo, o Cristo de Deus morre. Foi imolado. Ele cobre, ele dá a vida por todas as criações. É a morte do Cristo de Deus que cria todas as criações. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Todas as coisas são nele. Todas as coisas são para ele, em todas as dimensões. Todas as coisas existem nele. E ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, o Cristo de Deus. Antes a si mesmo se humilhou. Isso já é a descrição de como Jesus repete o Cristo eterno da criação no espaço-tempo da história humana. E se fez reconhecido em figura humana. Essa é apenas mais uma narrativa da mesma história, porque Jesus repete o Cristo de Deus em tudo que faz. Ele mesmo diz que assim como o Pai fez e falou, assim ele faz e fala. Ele repete os mesmos atos, as mesmas obras, os mesmos princípios, desde a fundação do mundo. E é na sua ressurreição, antes da criação, que o Cordeiro faz explodir tudo aquilo que veio a ser, a existir e a acontecer. Agora, tudo que eu estou dizendo é absurdo. Só pode ser aceito pela fé. Não dá para explicar com nenhuma filosofia, nenhuma epistemologia. Não dá para explicar por nenhuma metodologia filosófica, teológica. Ou o cara discerne isso, chega no limite da parede do absurdo e se curva e diz, eu creio. Ou então, não tem como fazer uma equação que feche. Porque se fechar, não é a respeito de Deus, porque se for a respeito de Deus, qualquer equação não fecha.